não sou exigente com o conhecimento, eu sou exigente com a transformação. Então, por exemplo, a maioria dos cristãos, se você colocar ele numa prova de Bíblia, ele não passa. Se você for ter uma conversa teológica com ele, independente se é uma linha mais arminiana, mais calvinista, ele não passa. Ele já está na igreja há 5 anos, ele não passa na prova de Bíblia. Mas não dá para dizer que a igreja não está fazendo bem para ele, porque ele olha e fala, eu não uso droga, eu respeito minha esposa, eu não traio minha esposa, ou seja, aquilo fez bem para ele. O ambiente, né? O ambiente fez bem para ele. Só que eu tenho que separar as duas coisas. Eu tenho que separar as duas coisas. E esses caras, eles misturaram as duas coisas. E lá na frente, no final das contas, fica parecendo que o seguinte, que ele foi um escolhido para estar ali porque ele prosperou tanto que ele sabe mais de Deus, ou está mais próximo de Deus a ponto de guiar os outros. Beleza, ok. Zero crítica a qualquer um deles. Eu falei, deixa eu entender e prever ou supor para onde vai esse mercado. Quando eu olho os grandes players do desenvolvimento humano, todos eles estão envolvidos densamente com uma religião. Até aí tudo bem, pode ser um momento de evolução do cara, etc e tal. Mas quando eu vejo um cara se batizar pela segunda vez, aí eu falo, ele não tem fundamento bíblico nenhum para fazer isso. Tipo, nenhum. Na história da Bíblia, você pode ler a Bíblia toda, e eu já li todas as versões, ninguém se batizou 2 vezes. Nem Jesus. E nem Jesus batizou ninguém 2 vezes. Aí você pega e fala, é Deus agindo ou a audiência reagindo? É a audiência reagindo. Aí eu falo, beleza. Isso só na minha cabeça aqui, tá? Beleza. Então foi para esse lugar. E aí eu imaginei que quando o cara do desenvolvimento humano... Por que o cara do desenvolvimento humano, todos os grandes foram para esse lugar? Por que eles começaram a usar a Bíblia? Porque os caras da Bíblia começaram a usar. Intencional? Eu acho que é um fluxo natural. É um fluxo natural. O intencional, ele pode ser um intencional em uma porção de consciência ou uma porção de reação natural. Por quê? Você tinha um pastor aqui que deveria estar ensinando a Bíblia, ou um padre. Ponto. Porque esse é o papel dele. Beleza. Aí ele pega e fala, poxa, mas eu posso desenvolver as pessoas. E eu posso usar umas técnicas diferentes. Quando pediram para que Jesus ensinasse a orar, como foi que ele ensinou? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, e por aí vai. Ele não mandou ninguém abaixar a cabeça, ele não mandou ninguém pôr a mão no coração, ele não mandou ninguém fechar os olhos, ninguém respirar fundo e nem um teclado no fundo. Quando você põe tudo isso, o sujeito abre o olho, a luz caiu, a fumaça subiu, é uma dinâmica, meu. Então esse cara, ele já não sabe se ele está num culto ou numa dinâmica. E o outro aqui agora, ele já não sabe se ele está numa dinâmica ou num culto, porque ele vai num lugar para se desenvolver, entender, quebrar suas crenças, fazer uma série de coisas, e de repente no meio do rolê tem uma oração. Nada contra, mas espera aí, é uma dinâmica ou é um culto? Tá confuso, só porque o outro também estava confuso. Era um culto ou era uma dinâmica? E de onde veio essa confusão? Quando o cara do desenvolvimento humano viu que essa galera da religião... Você gosta da treta, né? Eu ia falar, ele gosta da treta. Não, Que o Elton ele faz uma análise muito fria. Assim, fria, ele tá tirando, obviamente, ele tá com todo... Mas fria, mas é muito quente. Não, ele tá com todo o cuidado do mundo. Ele tá com todo o cuidado do mundo. Pegar uma água, pera. Primeiro pra falar de algo que ele é muito sensível. É sensível. E quando a gente fala um pouco do super. íntimo, né? Porque fé é íntimo. Fé é íntimo e Fé é tem íntimo. gente, né? Tem Fé é pessoas, íntimo, tem empresas, obviamente tem ele tudo quer aí. entender, o primeira coisa é como é que pessoas se juntam? Exato. Como é que as pessoas se juntam? Então, Obviamente, tem uma causa maior, inspiração de tal, isso e Exato. aquilo. Aí a mecânica... E por que uma pessoa decide ir embora? Exato. Aí a Ou o que mecânica de acontece como quando uma ela vai pessoa... embora. Tipo assim, eu tô entendendo, é um pensamento muito mais antropológico do que filosófico. Deixa eu entender o comportamento das pessoas E aqui. dentro, obviamente, do nicho específico dele, ele sabe que o desenvolvimento humano é como se ele faz fronteira. Faz fronteira. Ele faz fronteira. Fazia. Fazia, ou faz um tipo de fronteira, né? Com a religião. E aí eu falei, beleza. É mais fácil você cruzar, né? Por exemplo, mais fácil cruzar. vendas... Quem é o seu público hoje? Então, o meu público é aquela pessoa que não encontrou resposta. O meu público é o que já era. Só que a minha forma de atender esse cara é que mudou. E aí vem a resposta para a pergunta, qual é o seu diferencial? Por exemplo, isso que eu estou falando aqui não tem nada a ver com o meu conteúdo. É o motivo pelo qual Você escolheu o caminho. eu escolhi do esse ensino. caminho, é bem como você fez isso, sacou? Sim. Que aí eu olhei e falei, peraí, esse cara aqui está usando mais a Bíblia, por quê? Porque ele viu que o outro que deveria estar usando só a Bíblia, está usando as dinâmicas dele.
Tá usando as dinâmicas dele. Tem muita igreja que faz um evento de 2, 3 dias que é exatamente idêntico ao que se faz no desenvolvimento humano. E aí, ao invés de algumas frases de afirmação, aqui você vai ter um versículo ali. Cara, qual que é a sua opinião sobre isso? Nenhuma. Eu tô fazendo uma observação. Aí eu vejo esses caras, os dois, brigando ali. Já que você tá usando minha técnica, eu vou usar sua Bíblia. Foi como eu entendi. Quer dizer que esse cara não tenha se convertido genuinamente, que Deus não fale com ele? Nada a ver, nada disso. Eu só tô pensando no seguinte, qual foi a mudança na interação desse cara com o público dele? Porque você tem, por exemplo, pessoas que praticam uma determinada fé, elas continuam praticando a sua fé e elas continuam ensinando o que elas ensinam. Você tem a sua fé, você tem a sua fé. Você ensina a vender. Agora, por exemplo, quando você diz que se a pessoa se converter para a sua religião, ela vai vender mais porque Deus vai abençoar ela, aí essa fronteira... A salada. Aí virou a salada. Vai ser bom, vai agradar muita gente? Vai. Eu falei, deixa eu entender essa confusão, por quê? Eu gosto de confusão. É engraçado, porque eu nunca tinha visto isso como uma confusão. Mas é uma confusão. E você vai ver que é o seguinte, isso vai dar problema. Pra quem? Pra quem sempre deu. O pastorzinho tá feliz com o que ele fez, o pastor da igreja 2.0 tá feliz com quem ele se tornou, o da 3.0 também, desses caras também. E tá tudo bem. Longe de estar dizendo que o 1, o 2, o 3 ou o 4 fez mal para as pessoas e que só o Elton faz bem. Faz bem. Longe disso. Só que eu tô olhando o que eles oferecem e o que as pessoas esperam disso. Aí eu falo, beleza. Quando eu olhei isso, eu falei, deixa eu ficar depois disso e eu vou pegar quem tá voltando. Porque já é um volume muito grande de gente buscando solução e acreditando que é essa a solução. Ou seja, na curva de consciência, esse cara fez a pessoa acreditar que não é certo viver daquele jeito e que ela merece viver de outra forma. Essas duas coisas todos nós acreditamos e todos nós temos o mesmo desafio, convencer as pessoas disso. O que muda? A solução proposta. Então, estou dizendo que a solução dele não vai servir para todo mundo? Não estou dizendo. Mas eu estou dizendo que tem uma expectativa ali que ela vai ser atribuída a Deus. E essa expectativa vai ser quebrada. E é um mar de gente. Eu falei, então deixa eu me colocar depois disso. Só que para eu me colocar depois disso, eu tenho que fazer duas coisas. Deixar Deus de fora da minha entrega, para que essa pessoa seja desafiada a encontrar o Deus dela.